Você que pode ficar sobre os seus pés, fique em reverência à palavra do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. 2 Pedro, para quem tem dificuldade, vai lá no livro do Apocalipse e volta às cartas de João. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Repete assim comigo: este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustiças ou com as injustas obras deles. Agora, abra comigo em Gênesis capítulo 13, lá no início da Bíblia, o primeiro livro. Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 4, ou melhor, até o 5. Gênesis 13, do verso 1 até o 5, está escrito: Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe com sua mulher, e tudo o que tinha, repete comigo, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Repete comigo: Abrão era rico, próspero. Repete assim comigo: Ló também era rico e próspero. Coloque a mão à altura do seu coração. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu quero pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar. Papaizinho querido do nosso coração, eu declaro a liberdade do Teu Espírito neste lugar. Fique à vontade para falar ao mais íntimo dos nossos corações. Nós não aceitamos voltarmos para as nossas casas da mesma maneira que chegamos a este lugar. Queremos ser renovados, fortalecidos, corrigidos, edificados pelo poder da Tua palavra. Por isso, Espírito de Deus, fique à vontade. Eu repreendo toda a batalha contra a nossa mente e o nosso coração, e eu declaro todo pensamento e sentimento cativo da Tua presença. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Podem se assentar no nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é o processo da queda. Repete comigo: o processo da queda. O processo da queda. Amados, existe uma frase, e essa frase é conhecida de todos, acredito eu, que diz assim: o importante não é como começamos, o importante é como terminamos. Quem já ouviu essa frase alguma vez na sua vida, diga amém. O importante não é como começa, o importante é como termina. Todos nós temos uma história, e o importante, irmãos, não é como a nossa história começa, o importante é como a nossa história vai terminar. E eu acho tão bom, irmãos, mas tão bom. Eu estava vindo falando com a irmã Jaqueline hoje a respeito de mensagem que a gente ministra na igreja, como que o Espírito de Deus confirma
aquilo que nós vamos pregar. O pastor Jailson iniciou o culto falando o que, irmãos? Para nós não desprezarmos os nossos simples começos. Quem entendeu, diga amém. Repete comigo: o importante não é como começa, é como termina. Nós acabamos de ler lá em 2 Pedro que Ló, ele era um homem justo. Ló, sobrinho de Abraão, era um homem justo. A Bíblia dá testemunho de que ele era um homem justo. E a Bíblia diz, irmãos, que Ló começou a sua trajetória da maneira certa. Porque quando Abraão recebeu uma promessa de que Deus faria dele pai de numerosas nações, o que Ló fez? Pegou a sua esposa, sua família, e disse: nós também iremos com o Senhor. Ele estava seguindo um homem que tinha uma promessa. Ele estava seguindo um homem que tinha a bênção de Deus. Porque Deus havia chamado Abraão e havia feito uma promessa para ele: Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus havia falado com Abraão que Deus iria abençoar a vida dele, que Deus iria prosperar a vida dele, que Deus iria engrandecer a vida de Abraão e da sua família. Então o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que a Bíblia diz que ele era um homem justo, fez o quê? Eu vou com meu tio. Se Deus prometeu abençoar o meu tio, eu vou andar junto com ele, e eu vou participar desta bênção. Então Ló começou a história dele certo, seguindo o tio dele, andando com o tio dele, porque na verdade o tio dele havia recebido uma promessa poderosa da parte de Deus. Amados, quantos de nós começamos certo, mas terminamos errado? Quantos de nós começamos o nosso casamento da maneira certa, mas terminamos errado? Quantos de nós começamos a servir a Deus da maneira certa, mas terminamos errado? Quantos de nós começamos um negócio da maneira certa, mas terminamos errado? E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite, que tão importante como começar certo, é terminar certo. Quem compreendeu, diga amém. E uma grande maioria das pessoas, elas se perdem no meio do caminho. Começa certo, mas no meio do caminho elas se perdem. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo, mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para você nessa noite: não se perca no meio do caminho. Se você começou certo, continue certo. Não se perca no meio do caminho, porque Ló, apesar de ser um homem justo, ele se perdeu no meio do caminho. Ló, apesar de ser um homem justo, se perdeu no meio do caminho. Quantas pessoas bem intencionadas dentro da casa do Senhor, mas se perdem no meio do caminho? Quantas pessoas com boas intenções, mas infelizmente perdem o foco, perdem o propósito, perdem o objetivo. Repete assim comigo: no meio do caminho. Por isso está escrito lá no livro de Abacuque: aviva a tua obra na minha vida no meio dos dias. Porque infelizmente, irmãos, tudo quanto começa é muito bom, mas o problema são os dias que vão se passando. E isso vale para tudo, isso vale para casamento, isso vale para trabalho. Quando nós chegamos numa empresa nova, a sensação de estar trabalhando no lugar certo é a melhor coisa. Quem concorda comigo, diga amém. Mas daqui a pouco você começa a ver tanto problema naquela empresa, e aquela empresa já não é mais boa. O início do casamento é a mesma coisa, é uma bênção, mas daqui a pouco o casamento já não é mais uma bênção. Repete assim comigo: eu não posso me perder no meio do caminho. Amém? Ló, irmãos, tinha feito uma escolha perfeita. Eu vou andar com meu tio Abrão, ele é uma bênção, e eu vou viver a bênção junto com ele. E foi embora, foram juntos.
só porque no meio dos dias, Ló perdeu o seu propósito. Leia comigo o versículo 6, acompanhe a leitura, 13, 6. Está escrito: a terra, porém, não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti, rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, ireis à direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, e era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu, repete comigo, então Ló escolheu para si a campina do Jordão, a partir para o oriente. Assim se apartou um do outro. No meio do caminho, o que aconteceu? Tanto Abrão como Ló prosperaram muito. A terra já não comportava mais a riqueza daqueles dois homens. Abrão era um homem rico, Abrão era um homem próspero, mas Deus também havia prosperado a vida de Ló, de maneira que eles haviam rebanhos tão grandes e já não podiam mais andar juntos, porque a riqueza daqueles dois homens era muito grande. Então Abrão chamou Ló e disse para ele: olha, já não podemos mais andar juntos, estamos muito grandes, somos ricos, somos prósperos. Agora olha para a direita e olha para a esquerda. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei à direita. Irmãos, e a Bíblia fala que Ló, irmãos, ele começou a cometer os erros da sua vida, diante de uma escolha que ele fez na sua vida. Quando é que nós erramos no decorrer do caminho? Quando fazemos escolhas erradas. Quando é que nós nos perdemos no meio do caminho? Quando nós fazemos escolhas erradas. E a Bíblia diz que Ló, ele olhou para toda a campina do Jordão, que era como o jardim do Éden. As campinas do Jordão eram bem irrigadas. As campinas do Jordão tinham pastos formados para os rebanhos de Ló. E a Bíblia fala que Ló, quando olhou, e ele viu todo aquele pasto para o seu gado, quando ele viu toda aquela campina, irmãos, a terra era tão boa que a Bíblia diz que era como o jardim do Éden, de tão bom que o lugar era. Irmãos, e a Bíblia fala que Ló olhou para aquelas campinas e ele escolheu as campinas do Jordão. Quando é que nós nos perdemos? Quando nós começamos a fazer escolhas erradas na nossa vida. Talvez você tenha que tomar uma atitude amanhã na sua vida. Talvez você precisa escolher ir para a direita ou para a esquerda. Talvez você precisa tomar uma decisão. Irmãos, a Bíblia fala que Ló, ele escolheu as campinas do Jordão. Só porque a Bíblia fala que Ló escolheu errado. Quem aqui quer terminar como um vitorioso? Diga amém. Fala com seu irmão, você não pode errar no meio do caminho. As escolhas certas vão nos levar a uma vida de vitória, mas as escolhas erradas, elas irão nos conduzir a uma vida de derrota. Você precisa entender isso. As escolhas certas, elas irão te levar a uma vida de vitória, mas as escolhas erradas, elas irão te conduzir até uma vida de derrota. E aqui, irmãos, quando Ló teve que escolher, apesar
de aparentemente ele ter feito a melhor escolha, porque quando ele olhou as campinas do Jordão, e aquelas campinas eram como o jardim do Éden, ele pensou: eu vou escolher o lugar certo, eu vou escolher um lugar que é bem irrigado de água, que tem muito pasto para o meu gado, para as minhas ovelhas, para os meus rebanhos. Irmãos, apesar de Ló acreditar estar fazendo a escolha certa, ele estava fazendo a escolha errada, porque ele estava escolhendo aquilo que ele estava vendo com seus olhos. Ele estava fazendo uma escolha diante daquilo que os olhos estavam vendo. E nós, irmãos, infelizmente, erramos muito por causa disso. Nós escolhemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós escolhemos muitas das vezes por aquilo que o nosso coração nos pede. Quando Ló viu aquelas campinas, falou: aqui o meu gado vai ficar gordo, aqui o meu gado vai prosperar, aqui o meu gado vai prosperar, aqui o meu gado vai produzir muito. Repete assim comigo, irmãos: mas a escolha era errada. Uma outra coisa que eu percebo em Ló, repete assim comigo: Ló buscava facilidades. Os pastos já estavam formados, irmãos. Era só soltar o gado e deixar o gado engordar. Quem aqui concorda que a gente quer sempre buscar o lado mais fácil para resolver as situações da nossa vida? Diga amém. Nem sempre o que é mais fácil é o melhor de Deus para a sua vida. E eu estava pensando comigo, eu tentei procurar uma história na Bíblia em que as coisas aconteceram de uma forma fácil. Eu não encontrei. Abrão, José, Davi, Daniel, todos os homens e mulheres de Deus. Encontre para mim na Bíblia uma história em que as coisas aconteceram assim, ó, Tom, filho, sua bênção chegou. Não. Todos eles tiveram que pagar um preço muito grande, só porque nós, pela própria natureza, nós não queremos pagar preço para nada, nós queremos facilidades, nós queremos aquilo que já vem pronto, nós queremos aquilo que agrada a nossa alma, nós queremos aquilo que sacia a nossa carne, nós queremos aquilo que satisfaz a nossa vontade. E quando Ló olhou para aquelas campinas e viu aquelas campinas tão lindas, tão irrigadas e tão prósperas, eu acredito que ele viu ali toda a comodidade e toda a riqueza que ele iria conquistar nas campinas do Jordão, mas não era aquele lugar que Deus tinha para a vida de Ló. Ló fez uma escolha errada. Abraão disse: se você for à esquerda, eu irei à direita, mas se você for à direita, eu irei à esquerda. E ele escolheu aquilo que os olhos viu, e ele escolheu as facilidades. Irmãos, procure, por favor, uma facilidade na Bíblia, traga para mim. Procure lá para mim na Bíblia uma história em que as coisas aconteceram da maneira que muitas das vezes queremos que elas aconteçam. Você não vai encontrar. Repete assim comigo: eu não posso procurar o que agrada os meus olhos e nem as facilidades. Quem aqui entende, diga amém. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem aqui está disposto de verdade a pagar um preço para alcançar sua vitória? Diga glória a Deus. Porque pela nossa própria vontade queremos as facilidades, e Ló escolheu aquilo que era fácil para ele. Só porque, preste atenção, a escolha de Ló levou Ló para onde, irmãos? Para perto de Sodoma e de Gomorra. Repete comigo: escolha errada. Aonde que Ló foi habitar, irmãos? Perto da cidade de Sodoma e de Gomorra. E o que a Bíblia fala sobre esta cidade? Era uma cidade de homens pecadores.
os homens daquela cidade eram maus. Aí Ló foi lá, escolheu as campinas do Jordão, soltou o gado dele para engordar, e a Bíblia diz assim, que Ló armou as suas tendas até a cidade de Sodoma e de Gomorra. Então Ló pegou a sua esposa, pegou os seus filhos, e levou eles para onde, irmãos? Para serem vizinhos da cidade de Sodoma e de Gomorra. As facilidades, irmãos, muitas das vezes têm um preço muito alto. O pasto estava formado, tinha gado, mas ele estava levando a família dele para perto de Sodoma e de Gomorra. Repete assim comigo, irmãos, facilidades, muitas vezes, tem um preço muito alto. Dinheiro fácil tem um preço alto, não tem, irmãos? O cara ganha o dinheiro facinho, daqui a pouco ele está lá no jornal, desviando dinheiro, roubando dinheiro, tráfico de droga. As facilidades, irmãos, elas têm um preço muito alto, e nós temos que tomar um cuidado muito grande na hora em que fazemos escolhas nas nossas vidas, porque estas escolhas, elas podem nos cobrar um preço muito alto no decorrer da nossa vida. Pastor José Carlos esteve aqui, e ele ensinou uma frase para nós: antes de tudo nós devemos orar. Só porque nós não queremos nem orar, Deus me abençoa, Deus fala comigo. Não, irmãos, nós queremos fazer igual Ló. As campinas são boas, aqui tem rio, aqui tem água, o meu gado vai prosperar. Só porque ele não sabia, irmãos, que ele estava levando a família dele para perto de uma cidade pecaminosa. Ele não sabia que a família dele iria cair ali. E uma coisa que me chama muita atenção, repete assim comigo, bem forte: o processo da queda. Primeiro, Ló escolheu habitar perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Escolheu, repete comigo, é uma escolha. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu acredito que quando Ló armou as suas tendas do lado da cidade de Sodoma e de Gomorra, ele viu o pecado daquele povo. A Bíblia fala que o pecado do homossexualismo era uma coisa terrível naquela cidade. Homens se relacionavam com homens, a ponto de que quando Ló recebeu os 2 anjos na casa dele, os homens daquela cidade queriam se relacionar com os anjos que estavam na casa de Ló. Tamanha era a perversidade daquela cidade. Irmãos, Ló, habitando perto da cidade de Sodoma e de Gomorra, ele viu o pecado daquela cidade, ele viu a maldade daquele povo, mas sabe o que acontece, irmãos? Ele não saiu de lá. Primeiro, ele escolheu errado. Segundo, ele insistiu no erro dele. Porque quando ele armou as suas tendas perto da cidade de Sodoma e Gomorra e viu a prostituição, o homossexualismo, e viu a libertinagem daquele povo, o que ele deveria ter feito rapidamente? Pegado a família dele e saído de lá. Mas sabe o que Ló fez? Ele não ficou contente em morar só perto da cidade de Sodoma. Ele pegou a família dele e levou para dentro da cidade de Sodoma. Qual que é o processo da queda? Primeiro, escolhas erradas. Segundo, insistir no erro. Irmãos, repete assim comigo: errar é humano. Errar é humano, irmãos, todos nós erramos. Só porque quando você percebe que você está errado, você precisa corrigir a sua rota. Você precisa corrigir a sua rota. E aquele homem chegou perto da cidade, viu o pecado daquela cidade. Se fosse eu, como pai de família, pegaria minha esposa e os meus filhos e sumiria daquela cidade. Jamais iria levar a minha família para morar dentro de uma cidade onde o homossexualismo era o pecado que imperava ali dentro. Não, irmãos, eu queria que as minhas filhas ficassem longe
daquele ambiente, mas Ló não. Ele viu o pecado daquela cidade. Primeiro, ele escolheu aquele lugar, ele viu o pecado daquela cidade, ele deveria ter se retirado daquele lugar, mas não, ele foi morar dentro da cidade de Sodoma. Quero dizer uma coisa para você, talvez existem situações, existem lugares, existem comportamentos da sua vida, preste atenção, situações, lugares e comportamentos, que você já deveria ter deixado há muito tempo, mas você ainda está aí, já fez a escolha errada, não deveria estar onde está, não deveria estar fazendo o que está fazendo, não deveria estar se comportando como está comportando, já percebeu que está errado, só porque você ainda não tomou a decisão de sair deste lugar. O processo que nos leva à queda, primeiro, escolher errado, segundo, permanecer no erro. Sabe por quê, irmãos? Todos nós, quando nós estamos errados, sabemos que estamos errados. Quem concorda, diga amém. Sabemos, irmãos. Quando a gente toma uma atitude errada, rapidamente a gente sabe que está errado. Só porque quando, irmãos, você percebe que você está errado, você tem duas opções: ou você abandona o erro, ou você continua no erro. E Ló tomou uma decisão de continuar no erro. Qual é o comportamento que você está precisando de abandonar? Qual é o seu comportamento diante disso aqui, ó? Talvez você saiba que é um comportamento que é errado, que você já deveria ter abandonado há muito tempo. Você sabe que você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, mas você continua aqui, com o mesmo comportamento errado. Talvez você está frequentando lugares que você sabe que você não deveria frequentar, mas você continua frequentando. Talvez você está fazendo coisas que você sabe que você não deveria estar fazendo, mas você continua fazendo. Foi exatamente isso que Ló fez. Ele escolheu as campinas do Jordão. Ele percebeu que aquela cidade era um lugar pecaminoso para ele e para a família dele. Mas ele não fugiu daquele lugar, muito pelo contrário. Ele levou a família dele para morar dentro daquela cidade. Todos nós estamos sujeitos a errar, irmãos, mas nós não podemos permanecer no erro, porque se eu permanecer no erro, o meu erro e as minhas escolhas erradas, elas irão me levar à queda. Irmãos, a Bíblia dá testemunho de que Ló era um homem justo, e talvez você também se considere uma pessoa justa. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa justa, glória a Deus por isso. Mas talvez você tenha feito escolhas, talvez você tenha tomado atitudes, que estão levando você para a queda, como Ló também. Eu gostaria que você analisasse a sua vida hoje. Eu poderia muito bem estar ensinando como viver uma vida de vitória. Quem aqui quer aprender, diga amém. Quem aqui quer aprender a viver uma vida de vitória? Diga amém. Sabe como que vive uma vida de vitória? Obedecendo a palavra, sendo fiel a Deus. Agora, irmãos, para a gente cair, é um processo. Faz escolhas erradas, permanece em comportamentos, lugares e situações que você não deveria permanecer. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: de onde você precisa sair? De onde você precisa sair? Pastor, eu tenho visto umas coisinhas aqui, que não é boa. Se você continuar aqui, meu querido, mais cedo ou mais tarde você vai cair.
Pastor, eu tenho me relacionado com pessoas que não são pessoas boas. Se você continuar se relacionando, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Pastor, eu estou envolvido com situações, circunstâncias, que eu sei que não é certo. Se você continuar aí, você vai acabar caindo. Primeiro, Ló errou na escolha. Depois, o que aconteceu, irmãos? Ló continuou no erro. Repete comigo. Primeiro, Ló escolheu errado. Só porque Ló continuou no erro, levando a família dele para morar dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra. Quem aqui concorda que quando nós erramos, sabemos que estamos errados? Levante a mão. Sabemos que estamos. Qual é a nossa atitude? Continuar no erro ou consertar aquilo que está errado? Um dia faz uma escolha errada, outro dia permanece no erro. Ló era um homem rico. Sabe como que Ló terminou, irmãos? Perdeu toda a fortuna que tinha, perdeu todos os seus rebanhos, perdeu todo o seu gado, saiu da cidade de Sodoma. Como que ele saiu, irmãos? Fugido, porque Deus falou: eu vou destruir essa cidade. E aonde que Ló foi habitar, irmãos? Em cavernas, com as suas 2 filhas, porque a esposa também morreu. Então Ló chegou na cidade de Sodoma rico, próspero, abençoado, com uma família, mas ele saiu de lá pobre, com toda a sua família destruída, porque ele escolheu errado e ele permaneceu no erro. Chegou em Sodoma rico, próspero, com a sua família, mas saiu de lá com a sua vida derrotada. Hoje, talvez ainda dá tempo de você consertar o que você está fazendo de errado. Talvez hoje ainda dá tempo de você falar: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, para onde eu estou indo? Meu Deus, aonde eu vou chegar? Repete assim comigo: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de consertar o que está errado. Repete assim comigo: Ló chegou rico, próspero, abençoado em Sodoma, mas saiu de lá falido, sem família. Aonde você está? Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Ou você sabe que a sua vida não tem agradado a Deus, seu comportamento, suas atitudes, suas escolhas? Ainda dá tempo de mudar isso aí. Leia comigo Gênesis capítulo 18, versículo 9. Gênesis 18, 9. Gênesis 18, 9 está escrito: então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, que estava por detrás dela. Olha para você ver, irmãos. Abrão continuou a caminhada dele. Abrão continuou obedecendo a palavra. Abrão continuou andando nos caminhos do Senhor. E agora os anjos aparecem a Abrão
para dizer a ele: Abrão, daqui a 1 ano, tua mulher dará à luz a um filho. Sabe por que Abrão continuou vivendo as promessas? Porque Abrão continuou obedecendo aquilo que Deus havia falado com ele. Enquanto Ló estava lá destruindo a vida dele, destruindo a casa, destruindo a família, Abrão, mesmo na terra seca, ele continuou obedecendo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a Abrão para dizer: daqui a 1 ano, tua mulher terá um filho, tua mulher dará à luz a um filho. Repete assim comigo, irmãos: quando eu obedeço, a promessa continua. Agora, irmãos, olha que ironia, Gênesis 19, 12, leia comigo. Gênesis 19, 12. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém aqui, teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Preste atenção, Abraão e Ló começaram a história juntos. Ló escolheu as campinas do Jordão e levou a família dele para morar dentro de Sodoma. Abrão continuou na terra seca, só porque Abrão tinha a promessa, Abrão tinha a bênção, Abrão continuou obedecendo a Deus e a palavra de Deus. Quem entende isso aqui, diga amém. Se passaram 24 anos, e sabe o que aconteceu? Deus permaneceu fiel à vida de Abrão, e Deus apareceu a Abrão para dizer: o filho que eu prometi a você, daqui a 1 ano, a sua mulher vai dar à luz a ele, porque Abrão permaneceu fiel. Do outro lado tem Ló, os dois que começaram a história juntos, os mesmos anjos que foram lá dizer para Ló: daqui a 1 ano a sua mulher vai ter um filho, foram até Sodoma e dizer a Ló e a sua família: saiam daqui, porque nós vamos destruir essa cidade. Abrão e Ló começaram juntos, se passou 24 anos e Deus estava ali fiel para cumprir a palavra, mas infelizmente Ló escolheu errado e ele permaneceu no erro. O mesmo anjo que foi proferir bênção para Abrão, foi o mesmo anjo que foi até Sodoma e disse: saia daqui, porque nós vamos destruir essa cidade. Vocês entenderam a diferença de obedecer e de desobedecer? Abraão continuou vivendo promessas, mas Ló, infelizmente, estava recebendo aqui uma sentença de destruição. Quem entendeu, diga amém. Suas escolhas, ou elas te levarão a uma vida de vitória, ou elas te levarão a uma vida de derrota. Não tem meio termo. As nossas escolhas, os nossos comportamentos, nos levarão a uma vida de vitória, ou a uma vida de derrota. Se passaram 24 anos, passou, mas Deus permanecia fiel com a vida de Abrão. Se passaram 24 anos, passou, mas nesses 24 anos Ló conseguiu destruir toda a riqueza que Deus havia dado a ele. Nesses 24 anos Ló conseguiu destruir a família dele. Nesses 24 anos Ló conseguiu levar a família dele para dentro de Sodoma e Gomorra. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que isso não aconteceu numa semana e nem num ano. 24 anos se passaram, e Deus permaneceu fiel com a vida de Abrão. Abrão errou nos 24 anos, ele errou, mas ele não permaneceu no erro.
Agora, nos 24 anos que Ló escolheu habitar nas campinas do Jordão, e depois dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra, ele conseguiu destruir a casa e a família dele, tudo aquilo que ele tinha. As nossas escolhas, elas vão determinar uma vida de vitória ou uma vida de fracasso. Quais os comportamentos que você tem alimentado na sua vida que não agrada a Deus? Abandone esses comportamentos antes que eles te levem a uma vida de derrota. Quais são as situações, lugares, amizades que você tem compartilhado que não tem agradado a Deus? Abandone isso antes que a sua vida e a sua família também sejam destruídas. Porque quando Ló levou a esposa dele e as filhas para dentro da cidade de Sodoma, Ló permaneceu justo, mesmo dentro de Sodoma, mas a esposa e as filhas de Ló, não, o coração delas foi contaminado pelo pecado daquela cidade. Se passaram 24 anos, repete assim comigo: o diabo não tem pressa para destruir a vida de ninguém, contando que ele esteja destruindo. É uma escolha hoje, é um erro amanhã, não quer reconhecer o erro, não quer reconhecer que está errado, não quer reconhecer que a cada dia está mais acomodado com Deus, não quer reconhecer que a cada dia está mais frio na fé, não quer reconhecer que as coisas não estão indo bem, e continua no erro, continua no erro, continua no erro, continua no erro, e a cada dia que continua no erro, está mais perto do pecado, mais perto da destruição. Demorou 24 anos, quando Ló se apartou de Abrão. Ele era um homem rico, tão rico, que o pasto não comportava os dois juntos, era muito gado, era muita ovelha, era rico, mas 24 anos, ele perdeu tudo que tinha. Imagino que Ló morava numa casa bem bonita na cidade de Sodoma, porque ele era um homem rico, só porque Ló teve que sair de lá, ele não pôde levar nem o sofá que ele se assentava lá na cidade de Sodoma, ele não pôde levar nem a cama que ele dormia na cidade de Sodoma. Saiu de lá ele, a esposa e as duas filhas, e nós conhecemos a história. Qual foi a ordem que o anjo deu a Ló? Saia rápido daqui e não olhes para trás, porque nós vamos destruir essa cidade. E a Bíblia diz que Ló pegou a sua mulher, pegou as suas filhas e saíram. Mas no meio do caminho, o que a esposa de Ló fez, irmãos? Ela olhou para trás e ali ela se transformou em uma estátua de sal. Então Ló perdeu os rebanhos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o gado, ele perdeu a casa, ele perdeu as tendas, ele perdeu a esposa, e ele perdeu também as filhas, ele perdeu tudo que ele tinha, porque um dia ele fez uma escolha errada, mas ele não quis reconhecer, ele permaneceu no erro, e não somente permaneceu no erro, ele foi habitar até a cidade de Sodoma, mas depois ele foi morar dentro da cidade de Sodoma. Enquanto Deus continuava a abençoar a vida de Abraão, enquanto Deus continuava a prosperar a vida de Abraão, Ló estava do lado de cá destruindo a sua própria vida, destruindo a sua própria família, destruindo tudo aquilo que ele havia recebido de Deus. Irmãos, se eu quero viver uma vida de vitória, repete comigo, é só obedecer a Deus. Agora, irmãos, para viver uma vida de fracasso, existe um processo, uma escolha errada hoje, amanhã você sabe que está errado, mas você permanece no erro. Deus, irmãos, Ele é fiel, tudo que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu, tudo que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu, mas infelizmente Ló começou bem, mas terminou muito mal. Você conhece a história de Ló?
fugiram da cidade de Sodoma e de Gomorra. A mulher se transformou em uma estátua. E eles foram morar onde, irmãos? Dentro de cavernas. O coração das filhas de Ló estava tão contaminado pelo pecado da cidade de Sodoma, que um dia uma olhou para a outra e falou assim: nós já estamos ficando velhas e não tem homem para se deitar conosco. Vamos embriagar o nosso pai e vamos ter relação sexual com o próprio pai. O que as filhas fizeram? Embriagaram Ló. Primeiro uma noite, uma teve relação sexual com o pai, se engravidou do pai. Na outra noite, a outra filha embriagou o pai também, teve relação sexual com o pai, se engravidou do pai. Por quê? O coração da família de Ló já estava todo destruído e corrompido por causa do pecado de Sodoma e de Gomorra. E quem levou eles para lá, irmãos? O justo Ló. Repete assim comigo: preciso tomar cuidado com as minhas escolhas. Repete assim comigo: se eu perceber que eu errei, reconhece rápido. Irmãos, se você percebe que o seu comportamento que está aqui não agrada a Deus, eu falo isso com as pessoas acham que eu estou brincando. Quebra o seu celular, joga ele fora. Se o seu comportamento diante dessa telinha aqui não agrada a Deus, abandone isso aqui, não seja vencido por isso aqui não. Não seja vencido aqui não, irmãos. Porque errar é humano, permanecer no erro, irmãos, não. Se você percebe que o seu comportamento, situações, lugares que você tem frequentado não agrada a Deus, saia desses lugares, saia destes relacionamentos, mude o seu comportamento antes que você morra, como morreu Ló. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Faça uma análise do seu coração aqui. Aonde é que você tem errado? Qual é o pecadinho de estimação que você está praticando e que já faz tanto tempo que você está nesse pecado que você nem acha que é pecado mais? Porque a gente acostuma com o pecado. Quem sabia disso, diga amém. Você peca tanto, que chega uma hora que você fala: não, isso aqui é normal, isso não é pecado. Você acostuma com o pecado. Qual é o pecado, qual é o comportamento, qual é o lugar, quais são as circunstâncias, quais são as amizades, o que você precisa abandonar na sua vida? Aonde foi que você errou, mas que ainda dá tempo de você consertar? Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de ler a Bíblia? Quando foi que você perdeu o prazer e a alegria de estar na casa do Senhor? Quando foi? Apocalipse capítulo 3, 20 está escrito o que, irmãos? Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volte às primeiras obras. Aonde foi que você caiu? Faça uma análise da sua vida, não insista no erro, não permaneça no erro, não continue a caminho da destruição ou da própria morte. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta-te às primeiras obras, porque ainda dá tempo de consertar o que está errado, ainda dá tempo de salvar a sua família, ainda dá tempo, meu querido, de você salvar o seu relacionamento com Deus, ainda dá tempo de você salvar, mas você precisa reconhecer, aonde foi que você errou, você precisa se arrepender, e você precisa voltar às primeiras obras. Eu imagino que quando Ló
olhou a cidade de Sodoma e de Gomorra, e viu todo o pecado daquele povo, será que nunca passou na mente, no coração de Ló, eu preciso tirar a minha família daqui? Mas talvez era conveniente para ele ficar ali, sabe por quê, irmãos? Tinha pasto e tinha água para o gado dele. É conveniente para nós permanecermos muitas das vezes na zona de conforto que nós estamos. Mas o Senhor Jesus está te chamando nesta noite, a reconhecer aonde foi que você errou, a reconhecer aonde foi que você caiu, se arrepender e recomeçar novamente. Aonde foi que você caiu, reconhecer, se arrepender e começar novamente. Quem entendeu, diga amém. Gênesis 19, 15. Está com a Bíblia na mão aí? Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Repete assim comigo. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Tem alguma tradução que tem apressaram Ló? Tem alguma tradução? Irmão Adriano, tem? Hã? Apressaram Ló. Sabe por quê, irmãos? Os anjos foram lá e falaram: Ló, sai daqui com a sua família, porque nós vamos destruir esta cidade. Só porque Ló não queria sair de lá não, irmãos. Ló não queria sair de Sodoma. A alma dele estava afligida naquele lugar, estava, mas não queria sair de lá não. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração fala assim: ó, você está no pecado, meu filho. Quantas vezes o Espírito de Deus fala no seu coração: este não é o seu lugar, meu filho e minha filha. Quantas vezes o Espírito de Deus fala com você: meu filho e minha filha, volte a buscar a minha presença. Ainda com o coração amargurado, a gente prefere continuar na situação que estamos. Ainda sabendo que estamos errados, ainda sabendo que não estamos agradando a Deus, ainda com o coração triste, ainda Deus falando: saia deste lugar, meu filho, saia desta situação, mude este comportamento. Ainda assim, muitas das vezes a gente escolhe permanecer no pecado. A gente vem na igreja, participa do culto, o Espírito de Deus fala com a gente: abandone esse pecado, sai deste lugar, mude o seu comportamento. A gente sabe que é necessário, mas a gente continua ali. Repete assim comigo, irmãos. Ao amanhecer, os anjos apertaram, apressaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Olha que coisa tremenda. Os anjos falando com Ló: sai logo dessa cidade, pega logo a sua esposa, pega logo as suas filhas, saia desta cidade para que você não pereça. O Espírito de Deus está falando comigo e com você nessa noite. Saia do lugar de onde estamos, para que a gente não venha permanecer na injustiça e perecer nela. Abandone o pecado, abandone o comodismo, abandone a frieza. Conserte as atitudes erradas que você tomou. Abandone os relacionamentos errados que você precisa de abandonar, porque se você não fizer isso rápido, você vai acabar perecendo. Olha o Espírito de Deus te apressando hoje: saia logo da situação que você está. Quem está entendendo, diga amém. Saia logo antes que você pereça, saia logo antes que você morra, saia logo deste lugar, saia logo deste comodismo, saia logo desta frieza, antes que você morra na sua fé. Repete assim comigo, irmãos. Existem relacionamentos que não fazem bem para nós. Lá em Belo Horizonte, uma mulher falou assim, preste atenção, olha o que essa mulher falou:
eu não quero saber de homem na minha vida mais. A mulher tem que passar, cozinhar, lavar, arrumar casa, vai escutando. Tem que ser psicóloga do marido estressado quando ele chega do trabalho cansado. A mulher virou e falou assim: junta todas essas profissões aí para você ver, dá um salário de mais de 10 mil reais. Aí você casa com um homem, o homem não te dá nem um centavo para fazer unha. Quem tem uma amiga dessa não precisa de inimigo. Quem concorda comigo, diga amém. Imagina uma mulher dessa te aconselhando, irmã que está aqui hoje, imagina, uma mulher dessa te aconselhando, larga o seu marido, ficar lavando cueca suja de homem para quê? Larga seu marido, ficar cozinhando, passando para quê? Você não precisa de homem, não. Existem companhias que não são boas, só porque você insiste dando ouvido para pessoas que você não deveria dar. Larga a sua casa, larga a sua família. Toma cuidado, meu querido, apressa-te em abandonar essa vida errada antes que você morra no lugar que você está. Aí eu falei para aquela mulher assim: minha querida, mulher casada não pode ficar perto de você não. Se uma mulher casada ficar perto de você, ela larga o marido dela. Aí daqui a pouco chegou a filha da mulher. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai. Eu falei assim para a filha dela, eu falei: ó, sua mãe falou. E a filha dela é casada, tem um marido abençoado, tem uma vida abençoada. Sua mãe falou que não quer mais marido não, porque tem que lavar, passar, cozinhar, tem que arrumar a casa, ainda tem que ser psicóloga. E a sua mãe falou que se juntar todas estas profissões, dá um salário de mais de 10 mil reais, e o marido não dá nem um centavo para a mulher. Sabe o que a filha respondeu? É por isso que eu não dou ouvidos para minha mãe, porque se eu der, eu largo meu marido. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você empresta os seus ouvidos. Sabe por quê, meu querido? Depois que destruir a sua família, vai ficar rindo de você. Toma cuidado. Cuidado com quem você está se relacionando, suas amizades, as conversinhas, uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Cuidado. Ló levou as filhas para dentro de Sodoma, levou a mulher também. A família de Ló foi corrompida dentro daquela cidade. E Deus está falando com você, ó, sai logo disso aí. Senão daqui a pouco a sua família vai ser a próxima a ser destruída. Aí conversa vai, conversa vem. Eu fui e citei um versículo. A mulher sábia edifica sua casa com as próprias mãos, mas a tola a destrói. Sabe o que ela falou? Não é assim não. A mulher sábia fica solteira, a tola casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Hã? Quem tem uma amiguinha dessa no ouvido todo dia, daqui a pouco está solteira. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com as escolhas que você faz no dia a dia da sua vida. Porque você pode fazer a mesma coisa que Ló fez. Perder tudo que você tem, inclusive a sua família. Escolhas erradas vai te conduzir a uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Escolhas certas vão te conduzir a uma vida de vitória. Olha o anjo, apressa-te, sai daqui. E o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. De onde você precisa sair? De onde você precisa sair? Para terminar, uma senhora brasileira de 62 anos de idade conheceu um rapaz pela internet. 62 anos de idade. Já é uma senhora madura. Quem concorda comigo, diga amém. Já viveu tudo que tinha que viver. E o cara, ó, no ouvido daquela senhora e no coraçãozinho dela. Ela morava lá no estado do Pará. Sabe o que o cara convenceu ela? Sai do Pará e vem aqui em São Paulo me conhecer. Essa senhora largou as filhas, netos, genro, largou tudo lá no Pará e veio em São Paulo conhecer o namorado que ela conheceu pela internet.
Chegando em São Paulo, o namorado dela não estava em São Paulo. Mandou um advogado ir lá conversar com ela. Olha que cara importante, o cara é rico, né? Marcou um encontro com a mulher, não foi e falou com ela: o seu namorado está te esperando lá em Bogotá, na Colômbia. E aqui já está a sua passagem para você ir. A senhora de 62 anos de idade entrou no avião e foi lá para Bogotá, na Colômbia. Chegando lá na Colômbia, o namorado dela, o galanteador da internet, também não estava lá. E lá tinha uma outra pessoa esperando para receber ela. E a outra pessoa falou: seu namorado não está aqui. Seu namorado está lá na França, está em Paris. E ele está te esperando lá para te conhecer e se encontrar com você. E ele quer que você leve 2 malas para ele. A senhora falou: que bom, vou conhecer França. Vou para Paris. Vou lá na Torre Eiffel. Como é que chama a tal da torre lá? Eiffel. É essa torre aí mesmo. A dona pessoa: eu vou conhecer Paris. Eu vou para a França. O meu amado está lá na França. Entregou as malas para ela. Na hora que ela chegou no aeroporto, que ela foi passar as malas, as 2 caixas estavam cheias de cocaína. A dona está presa na Colômbia, sem previsão de voltar para casa, presa como traficante. Namoradinho na internet é mais fácil que no joelho, não é? Mais fácil, né, irmãos? Conhecer um namoradinho na internet, né? Cuidado. Mulher casada lá no estado de Goiânia. Irmãos, se Deus está me direcionando aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Uma mulher casada lá em Goiânia conheceu um rapaz na internet. Casada com filha e uma vida próspera. Vocês viram isso aí no jornal? A mulher acordou um dia de manhã, estacionou o carro numa rua do bairro da casa dela, ligou para o marido dela e falou: o carro acabou a gasolina, depois você vem buscar aqui, eu vou de mototáxi trabalhar. Pegou o mototáxi, dizendo que foi trabalhar. Para o patrão dela, ela disse que estava no dentista. Para o marido, ela disse que foi trabalhar. Para o marido trabalhar e para o dentista. E para o patrão ela foi para o dentista. Não tinha ido para nenhum dos 2 lugares. Tinha ido conhecer um cara que ela conheceu pela internet. Ficou os dias desaparecida. Quando ela voltou, sabe o que ela fez? Eu não quero mais o meu marido, não quero mais a minha casa, não quero mais a minha filha. Aonde é que o diabo está destruindo a sua vida? É aqui dentro? Aonde é que o diabo está destruindo a sua vida? Relacionamentos, amizades, comportamento, escolhas erradas. Aonde é que o diabo está destruindo a sua vida? O aviso de Deus para a sua vida nessa noite é: saia deste lugar enquanto é tempo. Enquanto você não perece na sua injustiça. Saia deste lugar. Mude o seu comportamento, tome cuidado. Tome cuidado. Pare de dar ouvidos para quem você não deve dar ouvidos. Quem entendeu, diga amém. Fique sobre seus pés. Amados, alguém obrigou Ló a escolher as Campinas do Jordão? Alguém obrigou Ló a ir para lá? Não. Ele foi por conta própria. Ninguém te obriga a fazer coisas erradas. Ninguém te obriga a ter um comportamento errado. A Bíblia fala que cada um é atraído e engodado pela sua própria cobiça. Aonde é que você está caindo? Ou aonde é que você caiu? Coloque a mão à altura do seu coração, vamos orar. Em silêncio com Deus agora. Em silêncio com Deus.